O novo coronavírus, ele trouxe diversos desafios à humanidade. Entre eles, a criação de vacinas e de uma forma rápida. Nós já estávamos acostumados a 3 plataformas principais: vírus vivo, como o do sarampo, vírus inativado, como o do influenza, e subunidade proteica, como, por exemplo, a vacina para o vírus da hepatite B. Essa forma de fazer vacina nós já conhecíamos. Com o novo coronavírus também vieram inovações como novas plataformas de vacinas, que é a vacina de vetor viral, que, por exemplo, é a vacina de Oxford, e a vacina de RNA, quer dizer, a vacina genética. Por que a vacina saiu tão rápido? Em um ano de pandemia, praticamente, nós já temos diversas vacinas já em aplicação, né, em vários locais do mundo. Porque nós já estávamos pesquisando essas plataformas para o SARS-CoV-1, que foi descoberto na China também, um vírus respiratório que causava uma infecção parecida com o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, e também o MERS, que em 2012 foi descoberto na Arábia. Além disso, essas plataformas também estavam sendo avaliadas para outros vírus, como, por exemplo, o Ebola. A vacina de Oxford, ela tem como base um vetor, quer dizer, um outro vírus em que a gente torna ele não replicante, ele não consegue se reproduzir no nosso corpo e causar doença, se tira aquele material genético desse vírus e se coloca, então, material genético, né, que vai identificar a cápsula do novo coronavírus, então, que é baseado principalmente para a proteína spike, né, que é de formação de cápsula de vírus. Assim, quando a gente recebe a vacina de Oxford, essa vacina entra no músculo e nas células ali, ela começa então já a estimular a produção de proteína spike, em que o nosso corpo reconhece como se, epa, entrou o novo coronavírus, e já começa a fazer anticorpo. É uma vacina bastante segura, é uma vacina muito também eficaz. A gente sabe que com uma dose já tem 76% de proteção. É uma vacina que os últimos dados já relatam que ela também auxilia em evitar que o vírus circule tanto. E essa vacina, apesar de ser uma inovação, é uma vacina que a gente consegue também adequar para variantes, porque hoje no Brasil, né, nós já temos várias variantes do vírus circulando, quer dizer, alguns vírus já modificados. Então essa vacina é facilmente readequável. A gente ainda não sabe o quanto ela já protege para as variantes, mas nós sabemos que se precisar modificar, ela pode ser modificada de forma rápida. Outra vacina que nós temos no Brasil é uma vacina de vírus inativado. O que é isso? A gente pega um vírus e torna ele morto. Ele não tem condições de causar doença. Nosso organismo não sabe que ele está morto e aí o nosso organismo produz anticorpo. É uma vacina bastante segura e eficaz também. Ah, mas eu li, Alessandra, que a vacina do Butantan, que é a vacina inativada, ela só protege 50%. Na verdade, se viu que as vacinas, nas pesquisas delas, elas têm jeitos diferentes de identificar os padrões de doença. Por exemplo, para a vacina do Butantan, qualquer tipo de sintoma era doença. A pessoa tendo febre, tosse já era doença. Para a vacina de Oxford foi um pouquinho diferente. A pessoa tinha que ter mais sintomas para ser considerado doença. Então, primeiro ponto, a gente não pode comparar vacinas. Os estudos foram diferentes. Então, falando da Coronavac em especial, ela protege 50% de você não pegar doença. Ela protege 78% de você não ter uma doença leve a moderada e 100% de você não ter uma doença grave e ir parar numa UTI. Então ela é super segura e muito eficaz. É a vacina, por exemplo, da Pfizer ou da Moderna, que é um pedacinho do RNA do vírus
e ele faz com que produza spike, e é sempre, todas as vacinas, elas são voltadas para a cápsula do vírus, do novo coronavírus. E aí, para essa vacina de RNA, o corpo já começa, nas células ali iniciais, a produzir proteína semelhante a spike, o nosso corpo acha que é o coronavírus e produz anticorpo. Lá nos Estados Unidos e alguns países da Europa onde ela está sendo aplicada, ela se mostrou bastante segura e também eficaz para evitar doença grave. Ocorreram muitas fake news dizendo que a vacina, principalmente as genéticas de RNA, podiam influenciar no nosso genoma, podiam afetar o nosso DNA, o DNA de cada célula humana. Na verdade, essas vacinas não têm essa capacidade porque elas têm um pedacinho do material genético do novo coronavírus em que ele vai fazer uma transcrição, quer dizer, ele vai correr na nossa célula para fazer uma proteína. Ela não consegue integrar o teu genoma e nem ela consegue ser várias vezes reproduzida na célula. Então, ela não tem como modificar o teu DNA ou mesmo influenciar no teu RNA, porque ela não tem essa capacidade. Então, nenhuma vacina que nós temos hoje para o coronavírus pode afetar o nosso DNA. Nós estamos considerando a pessoa imunizada sempre após a segunda dose. E ela produz anticorpos mais ou menos 15 dias depois que ela recebe aquela dose. Recebe a primeira dose, 15 dias depois, mais ou menos, já tem anticorpos. Se for a vacina de Oxford, ela já vai ter 76% de proteção. E ela vai receber a segunda dose só 90 dias depois da primeira dose. Então, ela tem que saber que ela tem um pouco de proteção, mas não a proteção completa a longo prazo. Se for a vacina Coronavac, né, a vacina do Butantan, não foi pesquisado quanto de proteção ela tem com uma dose. Então, a gente está considerando para a Coronavac 2 doses e um intervalo de 15 dias após a segunda dose. E as crianças, como é que ficam? Elas não vão receber vacina? Os estudos mostraram que a maior complicação da Covid, doença pelo novo coronavírus, é em adultos, principalmente em idosos. Então, a população estudada para vacina, que é a população emergencial, é a população adulta. As crianças tiveram raramente doença e quando tiveram, não tiveram tão grave. Nós tivemos muito poucos óbitos pelo mundo inteiro, então a concentração dos estudos foi toda na população adulta. Por isso que até o momento só a população adulta está recebendo vacina. Os estudos já estão acontecendo na população pediátrica, de 2 a 18 anos e também na população de 2 meses a 2 anos. Então, logo nós vamos ter resultados nessa população para pensar em incluí-la também na vacinação. Por exemplo, a doença HPV. Para uma população estar imunizada, ela tem que ter 70% da população vacinada. Para o sarampo, é mais que isso. Como o sarampo transmite mais, eu preciso de uma taxa de cobertura vacinal de 95%. Nós ainda estamos estudando para o novo coronavírus qual vai ser a taxa, mas vai depender muito dessa fase 4, que é a vacinação de massa, para a gente ver realmente na vida real o quanto cada vacina vai proteger. Mas se estima que pelo menos 50% a 70% da população vacinada para a gente poder ter a ideia de que essa pandemia está começando a ser controlada. Nós ainda estamos avaliando quanto cada pessoa vacinada transmite o vírus. Então, vai depender da vacina, por exemplo, a Oxford. Agora, nos últimos estudos, a Inglaterra comentou que houve uma proteção de transmissão de 66%, mas os dados ainda não foram publicados. E, por exemplo, da Coronavac, ainda nós não temos, né, essa dica de o quanto nós vamos estar protegidos sem máscara, tanto para pegar a doença, quanto para transmitir ela para outra pessoa. Então, por enquanto, mesmo vacinado com 2 doses, nós vamos ter que estar protegidos com a máscara.